Bom dia pessoal, bom dia, que bom que vocês estão entrando aí. 7 da manhã, né? Um horário que é importante, um monte de gente tá indo trabalhar e tal, mas eu tenho a palavra de Deus para você hoje. Você já sabe disso, né? Então, quero que você se concentre aqui pra gente poder compartilhar uma palavra contigo. Algo importante, algo bacana, algo que vai fazer você pensar e que talvez isso sirva para alguém que está assistindo. Todas as manhãs estou fazendo agora aqui, pessoal, a live aqui no TikTok e faço já lá na outra plataforma, né? Como eu já falei essa semana. E agora a gente está fazendo aqui também, tá bom? Por quê, né? Porque já faço há 3 anos lá, então eu acho que aqui nessa plataforma eu vou conseguir também atingir o coração das pessoas, ajudar as pessoas, né? Então eu quero te convidar aí para você me seguir, para você acessar aí o meu perfil, né? Tem um monte de vídeo lá, onde a gente fala da palavra de Deus e foram muitas lives, foram 3 anos aí que a gente fez. E hoje eu quero trazer uma palavra, quero compartilhar com vocês aqui. Talvez alguém que possa estar assistindo possa estar passando por isso. Mas muitas vezes, gente, olha só, hoje em dia o que é comum, tá? É comum a pessoa ter um sentimento de que tudo vai acabar. É comum a pessoa ter um sentimento de que realmente não tem mais jeito. Né? E o que eu quero te dizer é o seguinte, que você não quer morrer, você só quer que a dor pare. Você só quer parar de sentir tanta dor. Você só quer parar de estar vazio, de se sentir ao mesmo tempo que tão cheio, tão vazio. Às vezes a gente sente que a cabeça é cheia de informação, de pressão, de soluções que a gente precisa dar nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente está tão vazio. E é isso que eu quero te falar hoje. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque tem gente que está indo no limite e está achando que não tem mais jeito para a vida dela. Mas tem jeito, gente. Tem jeito. E a gente precisa passar por provações para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa nos aproximar mais de Deus, para que a gente possa depender dele, obedecê-lo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero orar para poder abençoar aqui a nossa live. Eu gostaria que você recebesse essa oração de coração aberto, com muito carinho, tá bom? Pai, eu agradeço, Senhor, por hoje, por essa manhã, pelas vidas que estão entrando aqui agora, pelas vidas de todas essas pessoas, que o Senhor possa abençoar o dia dessas pessoas, que o Senhor possa tirar a angústia que tem no coração delas, que o Senhor possa fazer com que elas sintam a sua presença e vejam como é necessário, Pai, caminhar contigo. Que o Senhor possa receber a vida de todas elas e preencher esse espaço que está vazio, esse espaço que está precisando de amor, de soluções, de portas abertas, de reconciliações, de cura, de saúde, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pessoal, olha só, você não quer morrer, você só quer que a dor pare. Você quer parar de sentir essa pressão, você quer parar de sentir essa angústia mesmo, né? Queria pedir para que você possa me seguir aí, para você me acompanhar, para você me ajudar também, tá bom? Eu tô começando aqui no TikTok, eu não fazia lives. Eu falando de dor, olha só o que eu tenho para te passar aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso também passará, tá bom? Agora eu olhei o negócio e lembrei. Porque eu pus no braço e eu às vezes não vejo, viu, gente? É normal. Então, olha só, muitas pessoas elas não querem o fim da vida, elas querem o fim do sofrimento, não é verdade? Então, o problema aí é aquele cansaço daquilo que ainda dói, que continua doendo, sabe? É muito ruim, gente, é muito ruim. E aí, a alma cansada, ela começa a confundir também o descanso com desistência. Você tem a sensação que quando você para e começa
Desculpa, tem uma pessoa aqui que está perguntando sobre o meu conteúdo. Eu falo sobre um monte de coisa, cara. Eu falo sobre a palavra de Deus, eu falo sobre casamento, eu falo sobre a presença de Deus na nossa vida, eu falo sobre paternidade, eu falo sobre um monte de coisa. Às vezes eu até falo sobre academia, musculação, um monte de coisa. Tá bom? Seja bem-vindo aí, espero que você goste. Então, assim, existe uma dor silenciosa, gente, no nosso coração, né? Um grito que ele não sai, que muitas vezes a pessoa não consegue soltar, mas tá ali dentro, tá enraizado, tá doendo, tá te machucando todo dia, sabe? E aí você vê muitas vezes hoje com as redes sociais, a pessoa tá por fora, ela tá sorrindo, parece que tá tudo bem, mas por dentro ela tá um caos, sabe? Ela tá um caos, ela tá triste, ela tá mal. E Deus, ele não quer, sabe, tratar só aquilo que parece para você que é a dor, mas ele quer tratar a raiz do problema. E a raiz ele trata, sabe como, gente? Fazendo parte da tua vida, sendo presente, sabe? Tem uma pessoa falando aqui, se a gente crer em Deus, a gente já está salvo? Uma pergunta que ela está me fazendo, né? Mas sem a gente ir na igreja? Olha, eu tenho uma seguinte opinião. Eu sou convertido faz 3 anos. E eu passei a ir para a igreja, né? Faz nesse período. Porém, eu já sempre, né, estava crendo em Deus. Normal. Mas eu vou falar para você que quando você está no ambiente da igreja, você começa a sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque você faz aquilo assim como... Posso te fazer uma comparação muito ridícula que veio na minha cabeça? Mas muito ridícula, tá? Não me julguem. É que nem a pessoa que fala que ela vai fazer academia em casa. Vai treinar em casa. Vou fazer musculação em casa mesmo, né? E geralmente as pessoas não têm aquela academia tão forte na casa delas. Elas têm um aparelhinho, né? Um pezinho. Não é a mesma coisa que você ir para a academia, se exercitar, que lá é completo, lá é um ambiente preparado para isso, tá? Então eu estou fazendo uma comparação muito ridícula, patética, não me julguem, tá bom? Por quê? Porque para a academia você precisa ir todo dia, cara, porque senão você não mantém a forma, não tem um resultado maior, mais aprofundado, não vê um profissional ali que às vezes possa te dar uma orientação, né? Eu estou falando de forma bem genérica, tá? Mas na igreja também, você tem profissionais ali que podem te dar uma orientação, um direcionamento correto. Também pode acontecer de você ter direcionamentos errados. E tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se você for olhar para o homem que está ali e for criar expectativa num pastor, num líder, provavelmente você pode se machucar. Entendeu? Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado pelas mensagens. Bom dia para vocês. Então, assim, se você fosse basear em homens, você vai se machucar. Você tem que olhar para Jesus, sabe? Eu vi aqui uma pessoa falando que mandou uma mensagem, um direct para mim. Depois da live eu vejo, tá? Fica tranquilo. Eu vi que tem gente pedindo oração. Vai mandando aí, pessoal. Nós vamos orar. Então, se você ficar olhando para homens na igreja, você vai se decepcionar. E muitas pessoas se desviam, por quê? Porque elas são acostumadas, às vezes, a ser de berço cristão, e estão, às vezes, dentro de igrejas que são bem... com algumas regras, tá? Não vou julgar, mas acho que não precisa ser assim. Eu vou numa igreja que é uma igreja que eu vou do jeito que eu gosto de me vestir, né? Que é um jeito normal. Eu boto minha camiseta, minha calça jeans, estou falando, não precisa de terno. Mas também as meninas não precisam ir de decote, né? Concorda? Tem que ter um padrão, tá? Posso exemplificar para vocês com a minha esposa. Minha esposa, ela se preparava para competição de musculação. Ela é nutricionista e ela, 3 anos atrás, estava praticamente pronta para subir num palco. Olha só esse exemplo, gente. E aí, o que aconteceu? Eu sei que eu tô até fugindo um pouco aqui do meu tema, tá? Mas vale a pena eu te dar esse exemplo. Olha o que aconteceu. Ela estava preparada, já seca, no nível certinho. Todo mundo via ela, falava, nossa, você vai competir, né? Já era normal. Só que, olha só, nós somos num evento, tá? E que é aquele evento Arnold Sports, tal, aquele evento de musculação, que tem aquele monte de influenciador de musculação, tal. Chegamos lá, a gente se sentiu tão mal, porque a gente começou a ver
aquele negócio de ego das pessoas, sabe? E ela olhou, ela falou, cara, eu não sou essa pessoa que sobe em palco desse jeito aí. Não é isso que eu quero fazer, não é esse tipo de mensagem que eu quero passar, de biquíni, mostrando, exibindo o corpo, fazendo poses. E eu falei, isso também não é pra mim. Eu amo fazer musculação, amo treinar, eu treino há 29 anos. Eu amo, por mim, eu quero ficar gigantesco, né? Eu não consigo porque a gente sabe que para ficar gigantesco você tem que usar de muitos recursos, né, que são perigosos. Então, realmente isso tem um limite. Né? Existe um limite para isso de reposição hormonal e de perigo. E aí a gente decidiu que realmente isso não era pra gente. E aí o que nós fizemos? A gente começou só a ver isso de longe e começamos a se desconectar desse mundo e começamos a partir para o mundo de orientar as pessoas, orientar as famílias, sabe, alimentar as pessoas, nutrir as pessoas com a palavra de Deus. A nossa vida começou a mudar. E a minha esposa, só para concluir aquilo que eu queria dizer no começo, ela ia treinar. Ela treinava de top, né? Nunca foi de treinar de short. Então, assim, o que aconteceu? Teve um dia que ela olhou pra mim e falou assim, o Espírito Santo me incomodou. Eu não posso mais ir treinar de top. Eu falei, nossa, você tá falando isso por você mesma? Ela falou, é. Porque não faz mais parte da minha vida. Eu preciso tirar isso. Então eu vou começar vou botar o top, mas vou pôr uma regata por cima pra eu ficar mais reservada, para que isso não seja pedra de tropeço na vida das pessoas, porque uma mulher que está fazendo um treinamento ali na academia com... Eu tô vendo aqui algumas coisas que daqui a pouco eu respondo. Uma mulher que está na academia muito exposta, ela gera olhares dos homens, e tem homens casados lá no meio, e nós sabemos como são os homens, gente, né? O homem, ele tem testosterona, ele fica num nível que muitas vezes foge até do controle dele, o que está acontecendo ao redor, né? Se a pessoa não for uma pessoa centrada, que está cuidando dos seus impulsos. E aí ela falou isso, eu falei, você tá certo. E na academia hoje eu vejo, já teve situação de eu estar treinando e ter uma menina quase pelada do meu lado treinando, e eu simplesmente me virar de lado, de verdade, dar as costas para a pessoa e treinar de costas para a pessoa, porque eu falo, cara, ela não está respeitando o meu espaço, ela está quase pelada aqui do meu lado e fazendo pose, e tira foto e mostra o bumbum, sabe, umas coisas assim que você fala, cara, para que tá fazendo isso, gente? Então você acaba mudando de postura. Por quê? Porque a gente está vivendo num ambiente lá da igreja que nós estamos resgatando, nós estamos salvando, nós estamos mostrando um caminho que não é o caminho da perdição, da tentação, que não é para a gente ser vencido pelas nossas tentações, é para a gente ajudar as pessoas a não serem tentados pelo inimigo. E dentro dessas tentações, gente, a gente precisa ter uma postura de entregar para as pessoas um padrão, que é um padrão de respeito, é um padrão de consciência, né? Eu tinha o hábito de lavar meu carro na rua sem camisa, eu fazia isso direto. Eu parei de fazer. Por quê? Porque eu percebi que, poxa, isso pode provocar alguma coisa ali. Porque eu treino há muito tempo, né? Então a gente tem um padrão diferente. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar e usar as nossas capacidades para quê? Para edificar o reino de Deus, para edificar a vida das pessoas, tá? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para viver num ambiente diferente. Não obrigatoriamente lá vai ter 100% pessoas que estão preparadas para nos receber, para nos manter na igreja, né? Para não nos dar motivo para sair, tá? Que isso acontece muito, mas o fato de ser convertido e ir para a igreja, tá? Você realmente vai fazer o quê? Você vai fazer com que você se force a estar em ambientes adequados. Pode ser que lá tenha gente que vai te desanimar, pode ser que lá tenha gente que está sendo tratada de alguma coisa e você vai cair em tentação dentro da igreja. Isso acontece, gente. Tá? Ninguém está imune, sabe por quê? A igreja é um hospital. Então você está indo para o hospital, só que lá tem gente preparada para te atender, ou é para ter pelo menos. Mas olhem para Jesus, mas não deixem de estar em ambientes que favoreçam esse relacionamento, essa proximidade, essa intimidade, tá? A Renata que está falando que eu acho de mulheres com roupa sexy, eu acho que é assim, elas querem, eu acho que isso é um pouco de, cara, sei lá, vou falar como homem, eu nunca gostei, mesmo quando eu não era cristão. Por quê? Porque eu falo, poxa, a pessoa está querendo se exibir,
entendeu? Do mesmo jeito que eu não uso regata, entendeu a ideia? É uma coisa minha, eu não uso regata, não suporto regata. Eu acho que o cara que usa regata, ele tá querendo se mostrar. Opinião minha, cada um tem a sua, né, gente? Mas eu acho que a mulher, ela tem que se guardar, né? Não precisa ser nenhuma quadrada, tá? Mas eu acho que assim, tem coisa para cada ambiente, né? Eu acho que tem coisas que são desnecessárias, existe um limite, tá bom? Mas espero que vocês não me julguem, tá? Mas é uma opinião minha, é uma forma que a gente entende. Você falou aqui que você é muito julgada pelas suas roupas. Eu acho que você tem que pedir uma direção pro Espírito Santo, né? Se você tá vendo que tá sendo julgada, tá errado te julgarem. Mas qual é o motivo de você precisar usar essas roupas, né? Então, não estou aqui para te julgar, só estou aqui para te falar o quê? Ore. Deus, como que é o jeito adequado, né? Como é o jeito adequado de eu me portar? Por que será que eu estou recebendo essas mensagens que estão me incomodando de julgamento, né? Me dá um entendimento e vai fazendo testes, sabe? Toma um cuidado do quê? De você, às vezes, começar a analisar as suas roupas e aonde você está colocando essas roupas. Eu dei o exemplo, não sei se você pegou o exemplo da minha esposa. Treinava de top. O Espírito Santo incomodou ela começou a pôr uma regata por cima, né? Outro dia eu estava na academia, deixa eu dar esse exemplo, você vai entender. Eu sei que eu estou fugindo um pouco aqui, mas, gente, o Espírito Santo faz isso, tá? Ele move porque alguém tem que ouvir isso. Eu tava na academia e tinha uma menina treinando lá e ela vai sempre de short e top. E ela conversa comigo à noite, porque é uma pessoa que ela precisa de ajuda, tal. Então, como ela é uma pessoa assim que eu vejo que é respeitosa, a gente conversa lá, beleza. E aí ela comentou comigo, ela, poxa, que eu tava treinando um exercício aqui e o cara ficou olhando, né, pro meu bumbum e ficou ali paralisado olhando. Aí eu falei pra ela, tá, mas e aí? O que você achou? Ah, não, porque me incomodou, ficou me olhando. Eu falei, tá, e se você viesse? Aí eu olhei pra ela, tava vestida desse jeito, top e short. Eu falei, então, mas e se você viesse com uma camiseta um pouquinho mais comprida no dia que você vai fazer esse tipo de exercício, que você vai ter que ficar exposta desse jeito, né? Ou se você tiver com uma calça legging e uma camiseta assim, uma regata um pouquinho mais comprida, que cubra um pouquinho, né? O que você acha? Como você acha que seria? Ele não seria mais difícil dele estar olhando? A não ser que o cara é apaixonado por você, né? Aí ele vai te olhar de qualquer jeito que você tiver. Até se você tiver de bigode. Então, assim, aí eu falei isso pra ela. Quando eu percebi na semana seguinte, ela tava fazendo um exercício que ela falou com uma camiseta, né? Então, assim, é fazer teste, gente. Esse negócio de menina na academia tirando foto de costa aí do bumbum, cara, não faz isso, gente, por favor, né? Aqui, ó, perfeito, o que a pessoa escreveu, a Ediane aqui, ó. Precisamos saber nosso valor e se valorizar. É isso. A Bruna falou sobre tomar cuidado para não ficar provocando homens. É isso, gente. O homem, ele tem um instinto que mais de 90% dos homens vão ficar olhando para vocês sabem qual a intenção. Vocês sabem qual que é a intenção, gente. O homem, ele tem um instinto e é uma coisa que é hormonal. E aí, para o homem conseguir ter a cabeça no lugar, o miolo no lugar, gente, é uma coisa que é difícil. Aí, se você for uma pedra de tropeço, às vezes o cara tá ali se controlando, né? Às vezes ele tá ali controlando contra um vício de pornografia, ele tá ali se controlando contra um vício mais secreto dele aí que você não sabe. Aí ele fala, vou pra academia pra dar uma relaxada. Ele chega na academia lá, vai treinar, tá a menina quase nua do lado. Como que o coitado vai conseguir se controlar, gente? Você entendeu? E isso serve para as mulheres também. Eu tô falando de mulher porque a mulher, ela fica mais... Aqui, ó, a Ediane falou, procura amarrar uma blusa na cintura, né? Não estressa ninguém, dependendo do exercício, da exposição. Mas eu tô falando isso até pro homem. Eu acho uma falta de respeito ficar... Agora tá uma moda, os caras ficam fazendo pose de campeonato na frente do espelho. Gente, dá licença, cara. Não é normal, desculpa, não dá, né? Por quê? Você tá ali mostrando o seu corpo, faz isso na sua casa, cara, sem ninguém ver, né? É legal a gente ver a evolução do treino, tem que ter, né? Porque senão você não tem parâmetro. Mas tem uma postura de se adequar ao ambiente que você tá. E é isso que a gente fala pra pessoa que fala de vira cristão, mas não vai pra igreja. Se você estiver na igreja, você tá num ambiente propício para você ouvir oração, para você ouvir orientação, você falar com o pastor, né? Para ele te dar um direcionamento, para você estar ali
com irmãos do lado que você nem vê, você nem imagina, mas a pessoa que está sentada do teu lado quieta, cabisbaixa, às vezes você é uma resposta de oração na vida dela. Algo que você passou e superou é uma resposta de oração para a vida da pessoa que está do seu lado e você não vê. Então tá vendo como precisa ter esse ambiente de igreja, tá? Mas se você falar para mim assim, cara, eu não tô indo na igreja, mas eu aceitei Jesus, eu tô orando em casa todo dia, tô avaliando os meus hábitos, tô mudando, tudo bem, fica tranquilo, tá? Por quê? Porque tá à frente de você alguém que se converteu e não fazia jejum, sou eu, tá? Eu era contra jejum, eu era contra ofertas, né? Eu era contra várias coisas, né? E hoje eu sou o primeiro que faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me transformando, foi me constrangindo, foi me dando entendimento, né? Através da leitura da palavra, eu fui lendo na Bíblia, fui entendendo as coisas que acontecem, o motivo, as batalhas espirituais que a gente tem, que a gente enfrenta. Aí você vai ter entendimento e vai se transformando, entendeu? Então assim, tomem cuidado, permitam-se ir para a igreja, permitam-se oração. O primeiro passo é dentro do teu quarto, cara. Tá mal? Ajoelha dentro do teu quarto. Vamos propor um teste? Tem várias pessoas assistindo. Quem não tá me seguindo ainda, me segue aí, pessoal, me ajuda aí. Eu quero propor um teste para você. Terminando a live, se for possível, ajoelha no teu quarto e tira um tempo de oração, tá? Qual que é esse tempo? Seu coração se abrindo. Fala com Deus, como se você não fala no WhatsApp com um monte de gente durante o dia. O que você começa a conversa? Bom dia, opa, e aí, beleza? E aí, tudo bem? Fala com Deus, gente, desse jeito. Deus, vou te entregar as minhas dores. Hoje eu só consigo te entregar as minhas dores e agradecer pela minha vida. Tá aqui. Me dá um sinal. Me traz uma resposta. Sabe, faz eu passar um dia leve. Faz esse teste, gente. É de graça. Você não paga. Você não paga para fazer isso, para chamar a presença de Deus para sua vida. Independente daquilo que você acreditar, se tiver alguém aqui, ontem tinha uma moça que ficou incomodada porque eu falei das minhas experiências de ocultismo que eu tive no passado, quando eu era criança, e ela se incomodou da forma que eu falei, né? E aí, assim, foi muito complicado, né? Porque fica um constrangimento, né? Ficar falando, ficar um questionamento. A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para ajudar quem quer realmente crescer, quem quer realmente se transformar, melhorar, tá? Mas assim, o que eu sugiro para vocês, e agora tem bastante gente assistindo, é que você ajoelhe no seu quarto e ore. É que você peça a Deus que Ele acalme o teu coração, que Ele preencha esse vazio. Você não quer morrer, você só quer parar de sentir dor. Você não quer que sua vida acabe. Você só quer parar de sentir dor. Você só quer parar de sentir angústia. Sabe? E isso, gente, só Jesus preenche. Com mansidão, com amor, te ensinando um monte de coisa boa. Quando você for tomar uma atitude na sua vida, antes de você tomar, você vai pensar assim a partir de hoje: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus se Ele estivesse diante de tal problema que eu estou passando aqui? Poxa, se eu estivesse no trânsito aqui, Jesus do meu lado, e um cara me fechasse, qual seria o conselho que Ele me daria? Reage? Ou Ele falaria assim: calma, pode ser que essa pessoa que está no outro carro aí esteja perdendo um filho hoje, esteja com câncer, esteja com algum problema, tenha perdido a mãe. E aí a tua atitude vai ser totalmente diferente. E aí você vai agradar a Deus. Não é maravilhoso isso, gente? Você se transformar, e uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, Ele vai te transformando, vai te constrangindo. Para mim aconteceu isso. Eu era o campeão de palavrão no dia. Eu falava todos os palavrões que vocês imaginarem, muitas vezes no dia. Eu parei com isso. Não consigo mais falar. Por quê? Tive que me tratar com isso, tratar de verdade. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um papel, botei uma coluna, todos os palavrões que eu falava. Do lado eu botei uma coluna, falei: a partir de hoje, quando eu for pensar nisso, eu vou falar isso aqui, ó. E escrevi, falei: eu não falo mais essas palavras. Essas palavras são maldição na minha vida. Eu não vou mais falar. Eu não vou mais ser essa pessoa que, quando fala alguma coisa, leva uma palavra constrangedora para as pessoas, explode de um jeito que machuca as pessoas que estão ouvindo. Eu não vou mais ser essa pessoa. E aí eu comecei a mudar meu hábito,
Principalmente porque eu tenho uma menina dentro de casa de 11 anos. Ela era bem criança ainda quando eu comecei a fazer isso. E aí eu mudei esse meu hábito de falar palavrão, né? Eu mudei o meu hábito de reagir quando alguém me fechava no trânsito, porque eu comecei a pensar assim: primeiro, Deus não se agrada com isso, né? Deus não está se agradando com isso. Segundo, eu posso do outro lado encontrar alguém que vai reagir, não é? Vai reagir, pode estar armado, pode acontecer algo pior comigo. Então eu tenho que mudar os meus hábitos. Eu preciso começar a respirar. E a parte boa tem que vir, a atitude boa tem que vir de mim. Vocês concordam, gente? Quem não tá me seguindo, segue aí para me ajudar aí, pra gente fazer crescer meu perfil. Eu tô começando com esse perfil aqui. E aí eu tô tentando fazer esse negócio melhorar. Eu tô fazendo um teste aqui essa semana, fazendo as lives. Eu faço as lives lá na outra plataforma, já há mais de 3 anos. E tenho muito vídeo lá para vocês verem, se vocês quiserem. Aqui nesse também, tá? Nesse perfil que eu tenho aqui do TikTok tem bastante vídeo, tá bom? E aí eu quero que você possa me seguir toda manhã, em dias de semana, eu vou fazer a live, tá bom? Eu vou estar aqui pra gente trazer uma palavra de Deus. Vou falar mais um pouquinho para poder liberar quem tá aí me vendo direto, né? Tem gente que só passa e vê rapidinho, tá? Tô falando aqui pra... tá, a menina falou do vídeo da live. Gente, compartilha aí, tá? Com quem você puder, com seus amigos. Da onde que eu sou? Eu moro em São Paulo, moro no interior de São Paulo. Eu moro numa cidade perto do aeroporto de Viracopos. Eu moro em Salto, entre Indaiatuba e Itu. Eu era de São Paulo, faz 2 anos que eu vim pra cá. Resolvi morar no interior para ter mais tranquilidade. E aí aqui é muito gostoso, né? Porque tem um perfil mais tranquilo. Para quem já tem uma vida tranquila, aqui é maravilhoso. Beleza? Deixa eu continuar aqui o que eu ia trazer para vocês. Então assim, gente, muitas pessoas, elas não querem o fim da vida, elas querem só o fim do sofrimento, o fim da dor que tá sentindo, o fim do vazio. Bom dia para quem tá entrando, gente. Segue aí. Então elas querem o final dessa dor silenciosa, tá? Esse vazio que elas têm dentro delas, né? E aí, assim, é um grito que ele tá no coração, não é? E hoje Deus, ele quer tratar isso nas pessoas, tá? Então, assim, ó, eu quero falar só para vocês rapidinho uma palavra sobre o profeta que quis morrer, que foi quem? Foi Elias. Ele não era fraco, né? Ele era um profeta usado por Deus que via milagres. Só que ele chegou no limite emocional, sabe por quê? Porque todos nós, mesmo caminhando com Deus, mesmo estando todo dia na palavra, mesmo orando todos os dias, jejuando, fazendo o que for, nós chegamos num limite emocional de vez em quando, sabe? E vou falar para vocês, tá aqui uma pessoa que está passando por um momento desse. Você pode olhar para mim e falar: pô, mas o cara tá aí falando da palavra de Deus. Tô porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que se eu insistir mais um pouquinho, essa coluna de fumaça que está na minha frente, do outro lado, pode ser que tenha uma arca, um tesouro me esperando. E dessa forma, se eu for forte, se eu aguentar, se eu tomar porrada e não esmurecer, Deus pode me entregar esse tesouro, né? E eu posso compartilhar e repartir isso com a minha família e ter uma vida diferente a partir daí. Então, por esse motivo, eu não paro de fazer a live. Eu já fiz live em depressão, gente. Em 2024, quando eu vim morar aqui no interior, eu vim sem emprego, sem dinheiro, sem nada, e eu fiquei morando de favor. Eu tinha uma vida estável em São Paulo, só que eu tinha saído do trabalho que eu estava. Alguns anos atrás eu tinha sido bancário por muitos anos, gerente de banco, e aí veio acontecendo algumas coisas, perdi minha mãe, perdi meu padrasto em 1 mês, morreu os 2, isso me abalou, me entristeceu, e aí eu vim para cá, para o interior, para fugir daquele barulho de São Paulo, com a minha família, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que eu ia fazer. E aí eu morando de favor, eu comecei a procurar emprego e eu não encontrava. Eu sou gerente de projetos hoje eu sou empresário, em uma fase bem assim desafiadora, só que eu estava como gerente de projetos querendo ser funcionário de empresa na época. E eu não conseguia, eu fazia diversas entrevistas e era não, porta fechada. E eu comecei a ficar apavorado.
E eu vou falar pra vocês, gente, que um dia me assustou muito o que aconteceu. Sabe o que eu senti? Isso pra mim foi o limite. Eu tava sentado num lugar perto de uma piscina, assim, que eu fiquei numa casa emprestada da minha tia, que é uma casa que faz eventos, né? Aqui no interior tem bastante disso, tá? Uma casa com piscina, estrutura pequena e piscina. E eu fiquei lá, tava tendo umas obras e ela me deixou lá um tempo. E eu sentado assim, do nada eu tive uma visão horrível a meu respeito. Eu me vi enforcado. E aí nesse dia, gente, eu me prostrei no chão para Deus, falei: Deus, eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor. Eu não admito isso. Por quê? Sabe o que veio à minha mente, gente? E isso eu quero colocar no teu coração, para que se tiver alguém passando por isso, que isso possa entrar no teu coração de verdade. Eu fiquei imaginando a cena da minha filha me vendo numa situação daquela. Sabe? E aí eu pensei assim: eu não posso permitir isso. Foi esse dia que eu levantei. E aí Deus me encorajou e falou pra mim assim: você tem muito mais pra fazer. Então vai e faz, continua. E era difícil fazer as lives com depressão. Porque era difícil você falar da palavra de Deus, você levantar pessoas, você chegar para as pessoas e falar para elas que elas tinham motivo para lutar, sendo que você estava enfrentando uma baita dificuldade. É como uma pessoa doente que está em fase terminal e está falando da palavra de Deus. Mas eu acreditei. E aí num dia eu estava na igreja, era de noite, era 9 horas da noite, e aí um pastor veio orar por mim, eu estava desesperado. E eu falei para ele assim: pastor, eu estou no limite. E ele falou para mim assim, começou a orar, falou para mim assim: ainda hoje você vai receber uma resposta de Deus, com uma porta de emprego. Aí eu ouvi aquilo, gente, era 9 horas da noite. Aí eu olhei no relógio aqui, falei pra minha esposa, falei: cara, esse cara tá louco. Esse cara tá doidão, ele tá falando pra mim que eu vou receber uma resposta hoje, 9 horas da noite. Que hora é essa? Tá maluco? Vocês não imaginam, né? Aí eu peguei, eu tava nervoso, cara, nervoso. Aí eu fui pra academia, eu falei: eu vou pra academia pra esfriar minha cabeça, eu tô muito nervoso. Comecei a treinar, tava voltando, virei uma rua assim, tal, eu lembro até o lugar. Toda vez que eu passo no lugar eu lembro. Meu celular tocou 11 horas da noite. 11 horas da noite. Alô? E aí, meu, tudo bem? Tudo bem. Pô, tava numa reunião hoje, cara, com os empresários e tal. Eu tô precisando de um cara que faz o que você faz. Você tá disponível? Apareceu uma oportunidade. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei: Deus, você tá aqui. E aí, cara, aquela cena que eu vi, que eu me vi me enforcando, que eu me vi como se fosse dando cabo da minha vida, aquilo lá teve toda uma explicação pra mim. Falei: Satanás queria acabar comigo, cara. Só que Deus veio no meu coração e falou pra mim assim: você é grande, você é vitorioso, você é vencedor, você não tem que ficar caído aí não. E aí, gente, eu comecei a trabalhar de novo. Eu voltei, abri uma porta, eu voltei, eu trabalhei, eu passei o melhor ano da minha vida, que eu nem imaginava. E eu posso falar pra vocês, eu tinha acabado de alugar essa casa que eu tô morando hoje, eu tinha saído, quando aconteceu isso, eu precisei sair da casa que eu tava emprestado lá, a casa que eu tava de favor, porque a minha tia precisou da casa. E no meio de tudo isso, essas portas fechadas, isso tudo que aconteceu, eu ainda precisei sair da casa e ir morar numa casa, só que eu não tinha dinheiro nenhum para pagar o aluguel. E eu tava fazendo Uber Moto. Fiquei fazendo Uber Moto um tempão, tá? Nada contra quem faz, mas é porque eu tinha uma profissão bem remunerada antes. E aí eu fui fazer Uber Moto para ganhar dinheiro e comecei a correr, emagrecer. Eu ficava, se vocês verem as lives lá de 2024,
Você vê vídeos que eu tenho aí postados de 2024, mais ou menos de julho, junho, vocês vão ver a minha cara, você vai perceber como é que eu tava. Eu tava magro, outra pessoa, todo queimadão de sol, assim, de tanto ficar no sol, né, do interior, e eu tava abatido. E aí eu aluguei essa casa, cara, e quando tava para vencer o primeiro aluguel, o que acontece? Eu consigo um emprego. E aí eu tenho dinheiro para pagar o aluguel. Então Deus proveu aquela dor. Eu só queria parar de sentir, eu não queria morrer, como eu vi. Eu vi aquilo, gente, na minha frente. Eu vi uma corda no meu pescoço. Me mostraram isso, eu vi uma corda no meu pescoço me enforcando e eu acabando com a minha vida. Mas Deus falou pra mim: filho, você é vencedor. Desculpa aí, é que eu consigo segurar, gente. E desse jeito Deus me levantou de novo. E me levantou com força. E falou pra mim assim: você vai continuar fazendo suas lives, vai continuar salvando pessoas. Eu fui nomeado como líder de um ministério da igreja para cuidar de casais e de famílias. Não é fácil, mas Deus me deu essa honra. Deus me deu essa posição para que eu não me achasse que eu era o máximo, não. Mas para eu ir lá e falar isso para as famílias. O seu casamento tem jeito. Sabe como que tem jeito? Se você lembrar quando você conheceu o teu namorado, o teu noivo, o teu marido, no primeiro dia. Pode ser que hoje você esteja com uma pessoa que você está falando assim: cara, eu não aguento mais essa pessoa, não quero mais olhar para essa pessoa. Só que se você lembrar do primeiro dia que você viu ela, do que vocês fizeram, aonde vocês foram, o sentimento que foi gerado, o amor que foi gerado, você vai olhar para isso e vai falar assim: ah, é verdade, ainda tem chama. Eu vou voltar nesse primeiro dia. E se você sentar com seu marido, com a sua esposa, seja com quem for, falar: olha, nós não estamos bem, mas nós vamos voltar no primeiro dia. E nós vamos reconstruir isso a partir daqui. Você pode ter certeza que você vai conseguir. Você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Ore no seu casamento. Coloque em oração. Coloque em oração o seu cônjuge. Coloque em oração a sua família. Agradeça a Deus. Fala para Ele tirar toda essa dor que tem dentro de você. E Ele vai tirar, vai te dar alternativas. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Você tem que se quebrar na presença de Deus. Deus, eu sozinho não sou capaz. Eu sozinho não sou capaz. Eu preciso e eu vou te obedecer. Eu quero ser transformado. E dessa forma a gente resgata casamentos, gente, no ministério. Dessa forma a gente faz marido orar pela esposa. Marido que nem orava. Esposa orar pelo marido. Esposa que nem queria mais ver a pessoa na frente, como eu vi que uma pessoa escreveu aqui. Você não quer mais ver ela na frente? Surpreende. Vai lá e pega a mão dele e fala: nós vamos lutar. Nós vamos lutar, eu vou orar por você e pelo nosso casamento, porque do jeito que tá não dá pra continuar. Do jeito que tá, vocês estão vivendo, gente, numa ladeira sem freio, caindo, se machucando, e você tá deixando se machucar cada vez mais, porque você não toma uma atitude, não dá o primeiro passo. Então dentro do teu quarto, ajoelhe agora e ora, e pede pra Deus te ajudar. Ele vai te dar uma solução, uma alternativa, mas um dos primeiros passos para resgatar um casamento é você orar com seu cônjuge e lembrar do primeiro dia que você passou com ele. Quando vocês tiveram um primeiro contato, que você falou: gostei dessa pessoa, senti alguma coisa. Esse é o primeiro caminho, tá? Outra coisa, perdão. Não vou perdoar. Quem tá carregando a mochila é você. A outra pessoa tá livre. Porque você não quer perdoar. Mas ninguém vive sem perdão. Eu perdoei. Vocês vão achar que eu tenho muita história, né, gente? Eu perdoei o meu padrasto. Eu tenho no YouTube um vídeo que eu explico esse testemunho. Testemunho de perdão, tá lá no meu nome. É um vídeo de 15 minutos. Eu explico toda a situação, como aconteceu. É espetacular. Da forma como Deus encaminhou as coisas e fez eu pedir perdão. Sabe? Então assim, vocês precisam perdoar, tira essa mochila pesada, esse fardo, larga isso. Ó, que o Lucas tá falando aqui que a namorada terminou ontem, não sabe o que faz. Meu amigo, pede pra Deus para que Ele te coloque nos planos dele. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés. Ela vai iluminar o caminho que você tem que andar. Então fala pra Deus assim: Deus,
Se essa namorada é a mulher que o Senhor escolheu para minha vida, traz ela de volta para mim. Traz ela com outra mentalidade, traz o nosso relacionamento de um jeito diferente. Se não, me liberta. Só me deixa bem, acalma o meu coração para eu continuar seguindo, para até que o Senhor possa me mostrar quem é a pessoa certa. Sabe por quê? Senão você vai ficar lutando por migalhas. E a gente não merece migalhas. Sabe? A gente merece uma vida abundante, a gente merece ser próspero. Eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro está no meio disso tudo, tá? Eu estou falando de riquezas. E Deus tem um plano maravilhoso para a gente. Tem uma palavra lá em Isaías. Eu não vou me recordar agora, mas se der um Google aí você acha. Falando que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ele tem planos maravilhosos pra gente, tá? Desculpa, não é Isaías não, é Jeremias. É Jeremias. Depois dá um Google aí, você vai ver. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, a nosso respeito. Ele quer nos dar um futuro, Ele quer nos dar uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de paz. Então, quando acontecer as coisas, não encara como uma perda. Ora pra Deus. Gente, eu fiz isso com a minha mãe. A minha mãe morreu de câncer. A minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer terminal um dia antes do meu aniversário de 2023. Foi por isso que eu falei pra vocês que eu vim pra cá, pra essa cidade. Foi logo depois que eu perdi a minha mãe. E olha só, eu recebi esse diagnóstico da minha mãe um dia antes do meu aniversário e um dia após o aniversário dela. Aquele ano foi muito difícil. A minha mãe faleceu 2 meses após o diagnóstico. Ela tinha 6 meses de expectativa. Só que a minha mãe era uma pessoa que ela já tinha um outro problema que chama esclerose múltipla, uma doença neurológica que faz com que a pessoa vá perdendo todos os sentidos e tudo, né? Perde tudo. Para de andar, para de falar, para de comer, para de tudo, tá? Eu cuidava dela desde os meus 15 anos. Eu ajudava ela. Minha mãe era uma professora aposentada e aí eu ajudava ela com a doença, porque a doença foi evoluindo. Então minha mãe dirigia, até 2010 ela dirigia. Então eu fazia o quê? Eu só monitorava, quando ela passava mal eu pegava o carro. Mas eu deixava ela dirigir para ela não perder a confiança. Eu ia com ela nos lugares, eu ia segurando, né? Aí foi indo com o tempo, foi pegando uma bengala, aí foi indo com o tempo, teve que ficar de andador, aí daqui a pouco ficou de cadeira de roda. E já não dirigia mais, já não fazia mais nada, a gente teve que trazer para tratar em casa. Alguém aqui tem uma história dessa. Alguém que está assistindo tem uma história dessa, uma vida dessa aí que eu tô falando, sabe como é que é difícil. Pessoa com fralda, aí faz as necessidades na cama, escapa, você tem que ir lá em horário nada a ver, que você tá saindo para trabalhar, aí você vai para o trabalho cheirando mal, né? Cheirando mal. É isso, gente. Alguém aqui tem isso, tá? A pessoa tá perguntando aqui, só dar uma pausa porque essa pergunta é importante. Ela falou que o namorado dela tem esclerose, será que todos passam por esse processo? Não. Uma coisa eu te falo, fala pra esse homem fazer musculação, tá? Musculação, treinar, atividade física, por quê? Com o tempo, a degradação da doença dela, pode ser que ela vá fazendo o quê? Vai perdendo a tonificação dos músculos, né? Vai perdendo a força. Se ela fizer musculação, o que vai acontecer? Ela vai demorar mais tempo para ser afetada, tá? Ela vai ter mais força para se manter em pé. A minha mãe tinha esse problema, chegou no fim da vida, foi fazer fisioterapia. E aí já não dava mais conta, porque ele passou uma vida toda sedentária. Aí já não dava mais conta, ela mal conseguia ficar em pé, sabe? Era muito difícil. Então, musculação, tá? Tem medicações que são legais, assim, que tratam bem hoje em dia, tá? Médicos bons, enfim. Medicação é de alto custo, você consegue pelo governo, enfim, tá? Tem algumas dicas aí. Depois, se você quiser, me manda uma mensagem no direct e a gente conversa, tá bom? Fica tranquilo, é só me falar aí, a hora que eu tiver um tempinho eu te respondo. O que eu quero chegar com isso que eu tô contando pra vocês, gente? Olha só. Pelo fato de eu ter tratado a minha mãe com esclerose múltipla há muito tempo, eu vivi sempre achando que esse seria o último dia dela, entendeu? Bom dia, Elaine. Tá mandando um bom dia aí. Eu sempre vivia achando que era o último dia. Então eu sempre dei muito valor para o que estava acontecendo na vida dela.
e falando assim, não, eu vou sempre cuidar da minha mãe até o último dia. Então, gente, imagina só, quando ela tinha 70 anos quase, a gente conseguiu dar uma boa estabilizada nela, até medicação ela parou de tomar. Só que sabe o que aconteceu? Ao longo do tempo, com tanta medicação, minha mãe era bem hipocondríaca. Ela gerou uma cirrose no fígado. A cirrose evoluiu para um câncer. Gerou um tumor. E aí, quando a gente viu, o tumor já estava lá, ela já estava com metástase, já não tinha o que fazer. Sabe por quê? Porque tudo que a minha mãe tinha, a gente associava a uma outra doença. A gente não imaginava, né? Beleza, eu contei isso para vocês só para ter essa experiência aqui com vocês. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. A minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, eu não fiquei triste. Sabe por quê? Porque, além de eu ter cuidado dela todos os dias da minha vida, e foram mais de 40 anos cuidando dela, eu entreguei o meu melhor para minha mãe, com amor. Eu consegui dar uma neta para ela. Eu consegui caminhar do lado dela e segurá-la no colo quando ela precisava. Então, quando ela partiu, para mim, foi um alívio. Porque eu falei, a minha mãe tá salva. A minha mãe não sente mais dor, né? E aí eu não fico triste pela perda da minha mãe, eu sinto saudade, né? Mas eu sei que foi preciso e eu sei que ela tá melhor. Então, gente, a gente precisa dar valor para quem tá dentro da nossa casa, para as pessoas que a gente ama, para sua esposa, para seu marido, para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos. Eu sempre fui brigado com a minha irmã, um pouco antes da minha mãe falecer. Eu pedi perdão pro meu padrasto, que era uma pessoa que eu tinha 30 anos de problema. A gente se abraçou e ele morreu um mês depois da minha mãe, inesperadamente. Imagina se eu não tivesse pedido perdão. Imagina se Deus não tivesse tocado meu coração, né? Agora volta lá atrás na história que eu contei no começo. Lembra que eu falei pra vocês que eu era agressivo, que eu era um cara estourado, que eu era um cara sem paciência, que eu era um cara que falava muito palavrão? Aquele cara lá nunca seria capaz de fazer isso. Nunca. Mas Deus me encontrou e me transformou e me mudou para melhor, sabe? Então, gente, o perdão liberta, o perdão tira um peso das suas costas, sabe? Eu sei que vocês estão escrevendo bastante coisa aqui, não dá pra eu ficar parando pra responder todo mundo, mas tô vendo com muito carinho aqui tudo que vocês estão escrevendo, viu? Mas eu quero que vocês levem isso pra vida de vocês. Essa dor que tá dentro de você não é pra te matar, é pra te fazer forte. E você tem como reagir ao que você tá sentindo. Coloca Deus na sua vida, ora dentro do teu quarto, ora com o teu marido, com a sua esposa, ora com os seus filhos, abençoa a vida dos seus filhos. Não permita alguém olhar pro seu filho e falar assim, esse aí vai dar trabalho. Apesar de você ter um filho muito bonito, né? Alguém olha pro filho e fala assim, ixi, esse daí vai dar trabalho. Vai dar trabalho, tá repreendido em nome de Jesus. Vai dar trabalho coisa nenhuma, vai ser uma bênção, vai ser vitorioso, não é? Vai ser uma pessoa de Deus, vai ser alguém que vai dar bom exemplo. Não permita que as pessoas, sem querer, levem palavras para sua família de maldição. Meu filho não vai dar trabalho, meu filho vai ser maravilhoso, ele vai pregar a palavra do Senhor, ele vai ter um casamento maravilhoso, vai ter uma vida maravilhosa, ele vai ter um legado, ele vai construir um legado, ele vai ser alguém que todo mundo vai querer ver lá na rede social dando conselho. E não vai ser um coach, nada contra o coach, mas assim, vai ser uma pessoa boa, de coração. É isso que vocês têm que fazer, gente. Declara isso na tua vida. Declara isso pra tua família. Perdoa hoje quem você tem que perdoar. Você vai me falar depois, você vai me mandar uma mensagem. Eu tenho um monte de gente aqui na live, tem 73 pessoas. Você vai me mandar um direct e falar, cara, eu segui o teu conselho, pedi perdão e eu tô leve. Ó, eu orei e tô leve. Eu orei e a minha vida tá melhor. Entendeu? Só faz isso. Começa fazendo isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz o resto. O menino perguntou, a primeira pergunta que eu recebi na live hoje aqui, ó. Poxa, eu preciso ser cristão indo pra igreja? Tá tudo bem, cara. Começa na tua casa. Ora, abre a Bíblia você tem. Provavelmente a tua avó deve ter uma Bíblia aberta em algum lugar da casa dela lá que você passa por ela e nem vê. A minha tinha, no Salmo 91. O dia que eu descobri o poder do Salmo 91, eu falei, nossa, minha avó tava dando sinal desde sempre. Eu não via, cara. A Bíblia estava aberta, era só eu ler.
E a minha avó deixava a Bíblia aberta. Para mim era só um negócio que ficava ocupando espaço e incomodando, né? Então, pega a Bíblia e lê, cara, com calma, um capítulo por dia. Só para você fazer um teste. Aí você me fala o que vai acontecer com a tua vida, né? Fala com Deus todo dia, hora de manhã, abençoa o seu dia, né? Abençoa quando for dormir com a sua família. Ora, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Que o Senhor me proteja, que o Senhor possa acampar os seus anjos ao redor da minha casa. Que o Senhor derrame o seu sangue aqui em cima da minha casa, para que nada de ruim aconteça, para que eu não seja corrompido, tá? Tá aqui, gente. Eu tô falando para vocês das minhas dores. Essa dor. Tem hora que você fala que você acha que você vai morrer. Mas ó, a moça tá perguntando como eu comecei a me transformar. Posso te falar? Deus pôs uma mulher na minha vida, tá? Que é a minha esposa, que eu sou casado há 13 para 14 anos. E ela realmente mudou a minha vida. Ela trouxe o evangelho para dentro da minha casa, né? E aí foi aí que começou a mudança. Mas antes disso ainda, eu passei por um quase acidente, que eu contei aqui ontem, acho, que, assim, eu ando de moto, eu gosto de moto esportiva, essas motos grandes, sabe? Que bem forte, que o pessoal passa na estrada parecendo um Power Ranger. Eu adoro moto. Eu não tenho mais, eu tô sem agora, eu só tenho scooterzinha para ir trabalhar, né? Mas eu tinha e eu me desfiz, porque eu morava em São Paulo, era perigoso e tal, aí, enfim, tô sem. Muitos anos andando de moto. Uma bela noite, lá em 2009, eu era muito aceleradão. E aí eu fui fazer uma ultrapassagem, eu tava rasgando mesmo, gente. Sabe o que é 200 por hora? Na Marginal Pinheiros, em São Paulo. De madrugada não tinha ninguém, tava vazio, por isso que dava pra dar essa velocidade. Mas não era certo, né? Mas eu tava passando a 200 por hora e um cara entrou na minha frente, tipo, cortou na minha frente assim e fechou o caminho. E eu inexplicavelmente, não fui eu que fiz isso, quando eu olhei, eu tinha passado entre o carro e a mureta, pelo cantinho, a 200 por hora, sem acertar ninguém, e eu tava lá na frente. Aí parece que eu voltei no corpo, assim, ó. Entrei de novo no corpo. Falei, eu não bati. Falei, eu não bati. Meu Deus, eu não bati. Beleza. Beleza não, né? Foi horrível. Aí que aconteceu? Passou uns dias. 2 dias. A minha mãe foi na casa de um pastor. O pastor olhou pra ela e falou assim, o seu filho, ele ia ter um acidente fatal de moto. Deus não deixou ele morrer, porque Deus tem um propósito enorme na vida dele. Quando a minha mãe me contou aquilo, eu fiquei sem cara, né, primeiro, porque eu tinha acontecido mesmo e ninguém sabia. E eu não tinha contado pra ninguém. E aí foi aonde eu fui tocado e eu falei assim, existe alguma coisa sobre a minha vida que eu não tenho controle, né? Existe alguma coisa pra acontecer sobre a minha vida que eu não tenho controle e que realmente eu preciso começar a enxergar isso como um início de uma transformação que eu preciso fazer. E aí foi aonde eu comecei a orar, né? Desde ali, de um certo jeito, eu era kardecista antes, né? Então eu tinha um entendimento, até que um dia eu fui fazer o Evangelho no Lar, que o kardecista faz, e Deus me incomodou e falou assim, eu tô mandando você ler a Bíblia, não o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tô mandando você ler a Bíblia. Eu escutei audível isso. Aí eu peguei, tirei e falei pra minha esposa, a partir de hoje eu tô tirando esse livro daqui, nós vamos ler a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Começou aí, desse jeito. E eu comecei a orar na minha moto todo dia, tá? Orava, e Deus começou a responder e trazer um monte de coisa acontecendo. Até que um dia um pastor me pegou dentro da academia e me convidou pra fazer uma palestra. Só que eu não sabia que ele era pastor, e eu não sabia que era na igreja. Aí quando ele me deu o endereço, eu fui ver, era na igreja. Eu fui ver antes, né? No que eu cheguei antes era a igreja, tinha um culto. Eu falei pra minha esposa, vamos ver como é que é. E aí eu comecei a ser tocado ali dentro da igreja. E aí eu comecei a ser transformado e eu comecei a conectar com coisas lá dessa história do pastor, que falou que tinha um propósito na minha vida. E aí eu mudei. Aí eu comecei a ser constrangido. Com o tempo eu comecei a fazer lives lá na outra plataforma. Se vocês forem lá ver meu perfil, aquela grande também, que eu não posso falar o nome. E aí eu comecei a fazer lives para edificar a vida das pessoas, para realmente assim, para falar da palavra do Senhor, comecei a tentar entender melhor as coisas. E foi isso. Foi assim que aconteceu a minha transformação. Então o que eu quero dizer para vocês, eu preciso sair, tá? Porque vai dar 1 hora aqui. E eu quero pedir que você me siga aí no TikTok.
Que você possa também ir lá ver os vídeos que tem, gente. Tem muito vídeo que pode ajudar vocês, muita coisa, tá? Eu quero deixar essa palavra para vocês. Existe uma dor dentro de você, mas você não precisa morrer por isso. Não permita, você é vencedor. Deus quer te curar, Deus quer te ajudar. E só você pode dar o primeiro passo, tá bom? Amanhã eu trago mais assuntos. Deus, eu quero orar, Pai, pela vida dessas pessoas que estão aqui, que elas possam levar, Pai, essa mensagem que a gente passou, que eles são vitoriosos, eles são vencedores. E hoje, eu sei que hoje nós vamos resgatar casamentos, relacionamentos com filhos, relacionamento com o irmão, relacionamento com Deus. Nós vamos resgatar aqui nessa live, Pai, porque essas pessoas vão se sentir tocadas pela presença de Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe essas vidas, cure quem precisa ser curado aqui. Teve alguns pedidos de oração. Que o Senhor possa abrir as portas que estão trancadas, Pai, de emprego. Que o Senhor possa, Pai, preencher esse vazio que tem dentro das pessoas. Que o Senhor possa blindar a vida dessas pessoas, Pai, para que Satanás não ataque mais elas, não lance flechas na direção delas. Eu peço, Pai, que caia por terra e que o Senhor possa fazer presente na vida dessas pessoas e na casa dessas pessoas, porque, assim como diz na palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Amanhã eu tô aqui, 7 da manhã, pra gente falar da palavra de Deus, pra gente trazer uma mensagem durante o dia, tá bom? Me segue aí, me ajuda aí. Eu sei que tem muita gente, eu não queria desligar, mas eu vou precisar desligar, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso, que o seu dia de trabalho seja espetacular. Chega com uma outra mentalidade nos lugares, abençoa as pessoas, escuta. Tem gente que quer te ouvir, tem gente que está orando por uma resposta que você tem para dar para ela. É isso que eu vou te motivar a fazer, que você possa ser um canal de bênção. Você é vencedor, você é grande, você é vitorioso. Que Deus te abençoe. Até amanhã.